Glória a Deus! Está começando mais um programa Mensagem de Fé Global. E é assim, toda segunda-feira, né, às 21 horas, a gente está por aqui, sempre com um programa inédito. E eu quero agradecer, viu? Agradecer aí o carinho da sua audiência, você que está conectado aqui com a gente. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Hoje eu estou muito, mas muito feliz mesmo, porque nós passamos a marca dos 300 inscritos aqui no canal. E às vezes tem gente pensando, 300 inscritos, olha, eu quero te dizer algo muito importante, viu? O nosso Deus é o Deus dos começos humildes, né? E nós estamos aqui trabalhando todas as semanas e o canal vem, graças a Deus, crescendo muito. Não só aqui o canal no YouTube, mas também as nossas redes sociais, os nossos seguidores vêm aumentando semana após semana. E eu quero agradecer também a toda a nossa equipe aqui do programa Mensagem de Fé Global, todos empenhados sempre em trazer, né, um conteúdo relevante para a sua vida, trabalhando com muito profissionalismo, e eu louvo a Deus pela vida de cada um deles. Glória a Deus! Bom, eu sou o pastor Samuel da Cunha, apresentador do programa Mensagem de Fé Global. Talvez você é novo por aqui, ainda não nos conheça, talvez hoje seja o seu primeiro programa, talvez você foi convidado por alguém, né, para assistir, receber o link do programa através de alguém aí no seu grupo de WhatsApp, nas redes sociais, né? Eu já queria te pedir uma gentileza, inscreva-se aqui no canal, aproveita, já faz isso agora. Quando você se inscreve, você realmente nos ajuda muito. E é simples, é só você clicar nesse botão aí de inscrito, e se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece aqui no programa, é só você ativar o sininho, as notificações aí no canal no YouTube. E se você quiser saber mais sobre o programa Mensagem de Fé Global e também nos seguir nas redes sociais, tem um QR Code aparecendo aí na tela. Se você apontar a câmera do seu celular para esse código, você terá acesso ao nosso Instagram, também Facebook. Tem conteúdos do programa lá no Spotify e você ainda pode se conectar com a gente através do nosso WhatsApp. Combinado? Bacana? Bom, e no programa de hoje nós teremos, né, um testemunho emocionante aqui. Nós estaremos recebendo um casal de presbíteros aqui da nossa igreja, né? O Tiago e a Viviane Bezerra. Eles estarão compartilhando conosco, né, sobre como Deus tem agido na vida deles diante de situações inesperadas. E olha, eu tenho certeza que vai te emocionar, também vai te inspirar muito. E no final tem uma palavra, né? Uma palavra do Senhor que com certeza vai edificar a sua vida. Bom, o programa está começando. Quero pedir a você que compartilhe o link do programa aí com os teus amigos, aí nos teus grupos de WhatsApp. Chama todos para virem estar conosco, que o programa de hoje com certeza vai abençoar a sua vida. E agora eu quero falar com você sobre os nossos parceiros, e eu começo com a Via do Terno, que é a casa da elegância e sofisticação em ternos. Desde sua fundação, tem se dedicado intensamente à arte de criar trajes que, além de vestir, contam histórias de confiança, estilo e sucesso. Em 15 anos, mais de 2 milhões de homens já vestiram Via do Terno. E se você tem interesse em ser um revendedor da Via do Terno ou adquirir esses trajes, é só entrar em contato através do site viadoterno.com.br ou pelo Instagram, Via_do Terno. Via_do Terno é o Instagram. Via do Terno, moldando o futuro da moda masculina no Brasil. E para você que deseja melhorar a transmissão online dos cultos aí na sua igreja, eu quero te apresentar a RG Filmes. São anos de experiência em produção de vídeos para o YouTube e agora está com uma novidade: treinamento para operadores de câmeras, direção de imagens e comunicação audiovisual. Entre em contato com a RG Filmes e qualifique ainda mais a sua equipe. E o programa Mensagem de Fé Global tem uma parceria missionária com a AMG, Aliança Ministerial Global, que tem uma missão muito relevante: cuidar dos pastores para que seus ministérios sejam bíblicos
e frutíferos. E você, pastor, missionário ou membro de uma igreja evangélica, pode ser um afiliado da AMG. É só entrar em contato através do site AMG Aliança Ministerial Global. O programa Mensagem de Fé Global é uma produção da Union Church, que é a nossa igreja aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Com mais de 30 anos de fundação, tem sido uma das igrejas mais relevantes para a nossa cidade. Se você é de Ribeirão Preto e região, venha nos fazer uma visita. Venha com toda a família, pode trazer suas crianças, porque nós temos a Union Kids, nosso ministério infantil, com educadores muito bem preparados. Nossos cultos acontecem nas quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos temos 2 encontros, às 10 e às 18 horas. Union Church, até que todos sejam um. Já estamos de volta e agora eu quero falar com vocês sobre as nossas redes sociais e agradecer, viu? Agradecer a todos vocês que estão seguindo o programa no Instagram também, tem feito comentários aqui durante o programa, isso nos ajuda muito. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça isso agora, aproveita, tem um QR Code aparecendo aí na tela. Você pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você terá acesso às nossas redes sociais. Tem o Instagram, o Facebook, o Spotify também. Hoje nós já temos conteúdos lá no Spotify e você ainda pode mandar mensagem para a gente através do nosso WhatsApp. Se você tiver um pedido de oração, manda para cá. Nós temos este comprometimento de orar por todos os pedidos que chegam aqui. Bom, eu quero agradecer, viu? Agradecer também aqueles que estão fazendo os comentários aqui durante o programa. Nós já tivemos a participação de várias pessoas e se você quiser ter o seu nome aqui no programa Mensagem de Fé Global, faz um comentário agora. No próximo programa eu estarei falando aí sobre você, tá bom? Combinado? Bom, e o tema do programa de hoje é sobre o inesperado, como é que nós lidamos com situações que surgem nas nossas vidas daquela forma que a gente não esperava. E aí, como a gente reage com essas situações? É sobre isso que a gente estará falando no programa de hoje. No final eu tenho uma palavra de Deus para você, mas agora nós vamos dar início ao quadro Meu Milagre. Eu estou recebendo uma família, um casal de queridos aqui no programa, então aproveita, se prepara, porque lá vem emoção. Está começando mais um quadro Meu Milagre. Eles são presbíteros aqui na nossa igreja Union Church, em Ribeirão Preto. Eu estou recebendo hoje, com muita alegria e com muito carinho, o casal Tiago e Viviane Bezerra. Sejam muito bem-vindos, viu, ao programa Mensagem de Fé Global. É uma alegria ter vocês aqui para contar um pouco, né, dessa história linda que vocês têm vivido, né? A família tem crescido, né, Tiago? Então, fiquem muito à vontade, viu, para estar conosco. A honra é nossa de estar aqui, pastor. Obrigada pelo convite, pastor. É uma honra para a gente também compartilhar um pouquinho com vocês sobre a nossa história, sobre os nossos desafios. Vamos lá. Vamos lá, vamos contar esse testemunho, que é um testemunho lindo, também emocionante, inspirador, mas antes da gente falar do testemunho, né? Para o pessoal assim que está nos assistindo conhecer um pouquinho mais de vocês, eu já os conheço desde criancinha, não vou nem falar quanto tempo, não né? Denuncia para não, não pastor. revelar a idade, né, Tiaguinho? Né? Mas vocês já estão conosco aqui na Union já tem muitos anos, né, Tiago? Sim, eu estou há 22 anos, né? A Vivi chegou um pouquinho depois, né, amor? Tinha 18 anos. Não vou falar quantos anos eu tenho agora. Não vai falar porque eles fazem a conta, né? Soma, né? Então... Não, é melhor não. Mas a Vivi também está aqui por volta de 21 anos, mais ou menos. Não fala, senão eles vão contar. Mas eu já estou 22 anos aqui na igreja já. E 21 ela, e a gente se conheceu aqui, né? Bacana. E esse se conheceu aqui, né? Tem uma história também nesse tem bastante, né? Tem bastante história. Mas vocês estão casados já há quantos anos? 15 anos. 15 anos já. 15 anos Olha casados. Que legal, hein? A família toda é casada junto, né? É interessante isso, né? 2 irmãos, todo mundo junto. A irmã do Tiago
Casou Conta com aí. meu irmão. A irmã dele é casada com meu irmão. Então, 2 irmãos com 2 irmãos. A gente quis unir a família O mesmo, irmão né? dela casou com a minha irmã e eu pra dar o troco, falei, agora Agora eu vou casar com a sua. Deu um pouquinho de trabalho, né, mãe? Que bacana, né? E hoje, Thiago, você está trabalhando em que área hoje? Pastor, eu trabalho com agricultura já há 15 anos, né? 15 anos. Isso, trabalho com agricultura e sirvo aqui a igreja, né? Já há algum tempo também. Mas no meu trabalho é agricultura. Bacana. Ó, para você que está conectado com a gente aqui, o Thiago é baterista. Eu ia dizer que ele aprendeu comigo, mas não posso falar isso porque não é real, né? Mas ele manda muito bem. E você, Vivi, você nos ajuda muito também aqui na igreja. Conta um pouquinho aí de como você tem servido aqui. Hoje a gente faz direção, né, e logística. É a parte que eu gosto, que eu aprendi, né? Que tem a ver com o meu jeito, com os talentos, com os dons que Deus me deu. Tentei várias coisas, não deram certo. Por isso, antes de começar o programa, eu falei, gente, não me manda cantar, né? Porque não ia dar certo. Mas Deus coloca a gente para fazer aquilo que Ele tem em propósito, né? E a gente vai se encaixando. Hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Gosto demais da organização, de orientar, de ajudar, de trabalhar nesse bastidor, né? De ver as coisas acontecerem, de proporcionar assim, um ambiente legal para as pessoas estarem ali conectadas com Deus, né? Isso é muito bacana. E você nos ajuda muito. Vocês, né? Vocês são uma bênção aqui na igreja, né? A Vivi, como disse, nos ajuda na parte de logística. Tudo que está acontecendo na ordem das celebrações, também dos eventos, é ela que organiza tudo. E aí a coisa sai certinho, ninguém se perde, né? Às vezes. Eu tô precisando também dessa roteirista aqui no programa Mensagem de Fé Global, viu? Mas eu sei que não vai dar agora, né, Tiaguinha? A demanda... muita gente. Mas acho que nem isso, agora, viu? Porque a demanda tá alta, né, Vivi? Não dá para assumir mais nada, né? Por enquanto não. Então, e vocês estão hoje com 3 filhos, né? Conta um pouquinho pra gente. O Arthur tá com quanto? O Arthur é o nosso mais velho, ele tem 11 anos hoje, né? E aí a gente tem os gêmeos, que é o João e o Luca, que estão com 2 anos e meio. 2 anos e meio já. Sim, passa, né? Passa rápido, hein? Eu estava grávida ontem, né? Bem interessante. Assim, pra quem tá de fora, acha, né? Que passou rápido, né, Tiaguinho? No meio do tufão. No meio do abre e fecha de gavetas agora, porque tá nessa, né? A fase deles. Bacana. Então, eu gostaria, assim, de pedir a vocês para compartilhar um pouquinho, né? Da história de vocês, né? O Arthur, você disse que está com 11 anos, né? E com o Arthur, assim, a gravidez, foi tudo tranquilo? Tudo muito tranquilo. A história da gravidez é até interessante, porque o Arthur sempre pediu um irmão, né? E eu e a Vivi, a gente fala, e aí, amor, e aí, vamos ter, não vamos? Vamos esperar. Porque a vida estava confortável, né, pastor? Sim. Era nós dois, o Arthur já estava, bem dizer, criado, né, com seus 5, 6 anos. E o Arthur sempre foi um menino muito tranquilo. Muito tranquilo, exatamente. Meio fora da curva, assim, né? Muito bonzinho. Então, pra gente estava bem confortável, sabe? E aí, ele ficava insistindo, pai, tem um filho, mãe, vamos ter um filho. Ele orou muito, né? Orava também por isso, olha que legal. Ele orou 4 anos. Isso, ele orou 4 anos para ter um irmão. E aí, um dia a gente sentou, vamos ter mais um? Aí a gente decidiu. Mudou as rotinas, né? Começou o processo, né? Porque também a gente decidiu isso, assim, ela já estava com 37, eu também já mais velho. Então, para a mulher já fica mais complicado. Já vem ele falando da minha idade de novo, você viu, né? Você viu? Eu acho que ele queria. Eu acho. Isso estava já preparado. A falou 37, a idade das crianças, já somou. Ela é que nem vinho. Quanto mais velha, mais bonita fica. Entendi. Tá vendo? Não leva, não. Vai, continua. E aí a gente decidiu ter outro filho e fizemos todos os processos, né? Para uma gravidez mais saudável. E aí ela engravidou. E qual foi a reação do Tutu quando... Nossa, ficou... Você sabe que quando a gente fez o exame, eu passei mal. A gente foi pegar a gente morava aqui próximo, né? E a gente foi pegar uma marmita, eu passei mal no restaurante com o cheiro da marmita. Foi assim que a gente descobriu, porque na época eu corria, ainda estava correndo, né? Com o Silvio Camargo e tal. E eu falei, nossa, tá estranho. Ele foi comprar o teste de farmácia comigo. E aí quando a gente fez o teste, eu chamei, ele já sabia, lá de fora ele já sabia que
o que estava acontecendo. Ele tinha muita expectativa mesmo em ter um irmão. Né? É interessante, né, o Thiago falar que ele estava orando, né? Ele orou. 4 anos orando. Ele orou. Tudo. O Arthur, ele tem umas coisas assim que às vezes a gente fica até assustado, né? Porque o senhor sabe, aqui a gente tem os pedidos de oração, né? A gente tem os pedidos que a gente ora pelas pessoas. E o Arthur, às vezes, ele se preocupa em saber quem está passando por algum problema, por alguma enfermidade, porque ele quer orar. Olha, e o resultado bacana da oração depois. Ele quer saber o resultado da oração. A pessoa melhorou. E aí, a pessoa está melhor? O que aconteceu? Olha só. Isso enche nosso coração como pai, né? Com certeza. É importante. Ele já tem esse entendimento, né? De que Deus é real, de que eu oro, ele ouve, ele responde, escuta, né? Então, são experiências assim que já faz parte da vida. Da vida dele, tudo, desde tão muito novinho, legal. Né? Isso é legal. E daí em diante, pastor, começou o inesperado, né? Começou o inesperado. Outro, né? Então, o tema do programa hoje tá tudo certo. Super aplicável, né? Um mês depois que a gente soube que ela estava grávida, um mês e pouquinho, ela passou mal durante a madrugada. Tive sangramento. Ela teve um sangramento, mas era umas 2h30, 3 horas da manhã. Ela foi no banheiro, teve um sangramento, e aí a gente saiu correndo pro hospital. E tava na época da pandemia. Tava no final ali da pandemia. Tava no meio da pandemia ali, mais ou menos. E no hospital não podia entrar mais de uma pessoa, tinha que entrar só a pessoa que ia ser consultada. Ser atendida mesmo. E o Arthur ficou dentro do carro e ela entrou. E aí entrou, demorou, e ela me ligou, né? Acho que era umas 5 horas da manhã, ela me ligou. Ó, tive um descolamento da placenta, mas tá tudo bem, eu preciso repousar, preciso descansar por alguns dias, mas tá tudo bem. Agora eu tenho uma notícia para te dar. Não foi bem assim, não. São 2. Foi assim mesmo. São 2. O Arthur tava deitado atrás do carro assim. Aí ela falou, são 2. Eu falei, quê? São 2. Liga o carro e vai. Tchau. Agora é hora de ir embora. Eram gêmeos então, Bibi. Gêmeos. Mas assim, foi uma... Porque a gente chegou lá com uma expectativa assim ruim, né, de perder o bebê, né? Sim. Porque eu na gestação do Arthur, por exemplo, eu nunca tive sangramento nem nada. Então, quando a gente chegou lá, até a consulta mesmo com o médico foi muito assim, olha, como você está de poucas semanas, se realmente for um aborto, não tem muito o que fazer, né? Eram 8 semanas, então não tem muito o que... Não tem como segurar. Não tem como segurar. E aí, no momento do ultrassom, que a médica fez um... a gente achou que, né, eu tava sozinha, né? E esperando uma notícia. Eu lembro que eu chorava muito com medo de perder. E na hora que ela falou, tipo, olha, são 2, ela falou que a minha cara, tipo, tava chorando e de repente... Oi, não, né? Não. E era as 2 bênçãos da nossa vida. Exato. Né? Junto com o Arthur. É um inesperado, foi um susto pra gente. Porque nunca pensei em ter gêmeos, né? A gente até conversou. Tem ninguém na família, tem, né? Então, também tem. Vocês inauguraram essa fase agora. Criou aí. A possibilidade para os próximos agora. Mas depois do susto. Aí depois disso ela, né, procedeu com a gravidez. Ela teve muitos problemas, assim, para dormir. Foi bem diferente da gravidez do Arthur. Engordei muito, né? Engordou muito, são 2. E eles vieram pesados, né? Assim, é uma gravidez gemelar atípica, porque normalmente os gêmeos vêm mais... Vem menorzinho, né? Mais magrinho. Eles vieram... O João nasceu com 3,250 kg. Ele nasceu maior que o Arthur. Maior que o Arthur. Aí tinha mais o Luca. Ela carregou bastante peso, coitado. E eu sou pequena, né? Dizem que aí ficava mais complicado. Eu lembro que uma vez ela tava, acho que de 36 semanas, ela chegou na médica e falou, ó, pelo amor de Deus, vamos fazer a cesárea, vamos tirar esses meninos que eu não aguento mais. Porque tava difícil. E ela chorava toda noite. Foi até quantas semanas? 37. Até 37. Com 34 aconteceu isso. Isso, com 34. Mas a médica foi muito, muito prudente, né? Ela falava, você não tem nada que que tenha tinha risco algum, nem para as tirar, crianças, nem para você, né? E quanto mais os bebês ficarem no forninho, melhor para ele. Tanto que quando a gente nasceu, a gente teve um pormenor aí comigo, que eu fui saber depois, né?
Mas os bebês nasceram super bem. Nasceram, já ficaram lá no quarto com a gente, não teve incubadora, não teve nem questão de manta, você nem falou nada. de um pormenor, assim, o que aconteceu, Thiago? Porque assim, a Vivi tem pressão alta, né? Tá. Ela, depois do falecimento da mãe dela, adquiriu essa... Emocional. Né? Foi emocional. E ela teve, desde então, começou a ter pressão alta. E na gravidez, a gente estava preocupado com isso, né? Sim, a pressão são 2. Para a mulher, pressão alta é um risco para as crianças. Ainda mais numa gestação gemelar. Mas na gravidez foi tudo bem, foi controlado. E chegou no dia do parto, e aí a gente se preocupou, eu me preocupei bastante. A gente orou até, né, antes dela ir pro centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Descansamos em Deus. E aí teve a médica, foi uma médica até amiga do Renato, do irmão dela, que fez o parto, né? Muito boa, foi tudo tal, certo. Deixou a gente bem tranquilo. Tirou os dois nenéns, mostrou pra mim, né? Tirou foto e foi legal. E aí a gente saiu, foi pra sala onde espera, eu tava com os nenês, tava esperando ela vir, né? Fazer todo o fechamento lá da barriga, os pontos. E ela falou, daqui a pouco ela vem pra recuperação. Esperei lá, e ela chegou, conversei um pouco com ela tava bem branca, bem abatida. Ela falou, amor, eu vou descansar um pouco, porque eu tô bem cansado. Tá. Eu falei, não, tá bom, eu tô aqui com os neném todos do seu lado. E aí eu olhei pra ela, pastor, e ela tava muito branca. A boca roxa, eu achei aquilo estranho. E eu fui perto dela e tinha uma mancha de sangue no lençol branco. Eu falei, levantei o lençol, a hora que eu levantei o lençol, ela tava ensopada de sangue. Nessa hora, a gente tava numa sala onde os enfermeiros ficavam, eu fui lá até a enfermeira e falei, ela tá muito sangue onde ela tá deitada na maca lá, não sei o que tá acontecendo. A hora que a enfermeira foi até ela, olhou, ela saiu correndo, desesperada, chamando os médicos, e veio 1, 2, 3 médicos, 4, 5 enfermeiros. E você estava consciente, Vivi, nesse momento? Eu lembro de algumas coisas. Eu lembro de estar deitada, de ter várias pessoas ao meu redor, e alguém me apertando, me apertava. Tá. Porque acontece, quando a gente tem hemorragia, porque o útero dilata, né? E ele não contrai. Como realmente expandiu demais o meu útero, né? Ele não contraiu, então aquilo fica sangrando. Ela teve uma hemorragia. E aí fica pedaços de sangue, ele endurece, coagula. Então eles têm que apertar para isso sair, para ir limpando. Só que eles não conseguiam fazer isso. E aí eles iam medindo a pressão, tudo dela, e a mãe enfermeira falou, a pressão dela tá caindo muito, já tava 6. E você tava vendo isso tudo? Vendo tudo. E ele e os bebês estavam lá. Os bebês estavam do lado e eu tava assim. Ela falou, a pressão tá caindo muito, tá 6/3 já, a gente vai perder ela. Foi nessa hora que eu fui mais pro canto, um pouquinho para trás assim, e comecei a orar. Falei, pai, o senhor não nos trouxe aqui pra a gente ir pra casa faltando uma pessoa da família. Sim. Eu não quero perder minha esposa, não. Sim. O senhor tem um propósito nas nossas vidas, na vida dos nossos filhos, e a minha esposa faz parte desse propósito. E comecei a orar assim, pastor. E aí começou a chegar médicos, até o médico presidente ali, responsável, né, pelo hospital, ele veio ajudar ali no que estava acontecendo. Isso eles ficaram em 30, 40 minutos tentando fazer com que ela voltasse, né, estabilizar. E eu orando todo o tempo ali. E aí o médico falou, conseguimos, tirou várias placas de sangue dela, assim, a pressão voltou ao normal. E aí... Glória a Deus, Tiago. Foi um inesperado também, né? Você vê assim, né? É interessante isso, né? Porque são coisas, parece que estava tudo tranquilo, né? Tranquilo. De repente surge mais um fato inesperado. Mais um dilema no meio de tudo. Dentro de de um episódio feliz, né? De felicidade. Sim. Estava surgindo um problema. Isso faz muito... Hoje eu estava até preparando um esboço de uma pregação que eu quero fazer sobre José. José estava tranquilo ali, foi levar comida para os seus irmãos. De repente, os caras jogam ele num buraco lá. Olha aí. E aí a hora que ele vê alguém ali para tirar ele, achando que eram os irmãos fazendo uma brincadeira, era o pessoal passando e levou ele como escravo, né? O inesperado acontecendo ali. E na nossa vida isso acontece muito, né? E várias vezes, né, pastor? Sim, é verdade. Parece que tá tudo tranquilo, de repente vem um vendaval, né? E aí a gente tem que confiar no que Deus tem, né, para as nossas vidas.
Eu como homem da casa, tem para a nossa família, para os nossos filhos, e a gente se apega em Deus nesse momento. Né? E depois teve já a alta, as coisas começaram a voltar novamente ao normal, né? 2 dias, Ela né? ficou A gente 2 dias no hospital, né? Até para se recuperar. E porque, como eu tive, né, alguns episódios, né, eu engordei muito, então os meninos tiveram que ficar medindo o pezinho para ver questão de glicemia, tudo. Sim. Então a gente ficou 2 dias internados, né? Isso. Aí a gente foi para casa, né? Depois desse episódio, foi para casa e aí começou a lidar com... E teve mais algum inesperado aí em toda essa situação? Olha, com né? Um mês eu internei. Fiquei 10 dias internada com os bebês pequenos. Ainda eu tive uma mastite também. Uma mastite. Uma infecção que acabou crescendo um pouco. Contamos muito com a minha sogra nessa... Ela ficou internada 10 dias. 10 dias, sem poder ver os meninos, sem poder amamentar. Sem nada, né? Tanto que depois eles não conseguiram mais amamentar depois. Infelizmente, depois disso. Leite, né? Então... Mas eu quase fiquei doida. Achei que ia ficar doida. Aí, porque você realmente quer estar com as crianças, Sim. né? Você quer amamentar as crianças, você quer os bebezinhos ali, tudo, né? Então é uma situação também, como a gente está falando hoje aqui, inesperada, né? Era uma coisa que ela queria amamentar, ela não conseguiu amamentar o Arthur, né, por não ter leite, e depois ela estava conseguindo aumentar os gêmeos, né, tava dentro das limitações, porque são 2, né? Sim. Ela tava não é fácil. Tudo é dobrado, tudo né? Dobrado, a gente fala que é trabalho de fábrica, sabe? Tipo, troca um, troca outro, muda para outro. É um trabalho em série, Isso. né? Em série. E com relação às crianças, né? As crianças foram crescendo e vocês foram acompanhando esse crescimento. Você, na tua vida profissional, né? Teve alguma situação nesse período com as crianças? Sim, eles foram crescendo e a gente foi notando algumas coisas no desenvolvimento deles, né? Algumas coisas atrasadas, algumas coisas que eles não faziam. E aí eles vão à escola desde 1 ano e 4 meses, né? E a escola também reportou pra gente algumas situações que aconteceu. E a gente começou a investigar o que estava acontecendo. Porque a gente identificava mais em né? Um dos gêmeos, porque quando você tem 2 crianças se desenvolvendo juntas, as particularidades deles ficam mais visíveis, né? Sim. E até algum atraso ou alguma dificuldade que um tenha mais que o outro. Então, isso fica bem mais perspectiva. Dá para comparar um pouquinho mais, né, Vivi, né? E a gente começou a notar algumas diferenças do comportamento de um deles. E isso me chamou a atenção desde muito cedo. Só que assim, quando a mãe fala que tem alguma coisa esquisita, todo mundo fala, não, calma, não é nada. Né? Coisa de mãe. Coisa de mãe. E quando eu voltei a trabalhar, a gente teve que mudar de cidade, né? Porque eu precisava ficar próximo a eles. Sim. E conseguir trabalhar. A gente foi para uma cidade menor, que é onde a gente mora hoje, a gente mora em Jardinópolis. E dentro disso, a gente teve que, antes a minha sogra que olhava eles também, como a gente mudou, a gente teve que colocar os meninos na escola. E essas dificuldades que a gente já acompanhava em casa, elas começaram a ficar mais notórias, porque não eram 2 crianças, eram mais crianças ali dentro do mesmo desenvolvimento, de uma faixa etária. E aí a luz que tinha acendido para a gente ficou ainda mais clara, mais evidente, com a perspectiva da escola para a gente, né? A escola começou, então, a reportar para vocês que precisava de um acompanhamento diferente. Sim. Isso. O pessoal da escola pediu para que a gente levasse para uma avaliação, né? Primeiro de um dos bebês e depois até no outro, porque o outro começou a ter alguns comportamentos que esse que precisava ser avaliado tinha. E aí a gente procurou ajuda, e viu-se, né, a necessidade de... Só que nesse tempo todo, muita gente fala muita coisa, né? Sim. E não sabe, às vezes a pessoa nem sabe o que é, o que está acontecendo e fala em cima do que está acontecendo. E nós, como pais, eu acho que isso é normal dos pais, a gente vai se assustando, né, com a situação. Sim. Porque também é novo pra gente, mas aí a gente conheceu uma doutora
essa médica que trata com os meninos hoje, ela muito assim, muito tranquila, muita gente fala, gente, vocês estão preocupados à toa. Calma, né? Calma. A gente vai fazer todas as avaliações, a gente não pode dar laudo nenhum, Sim. criança nenhuma nessa idade tem laudo, você precisa de um tempo para isso. Sim. Vamos fazer as terapias, vamos fazer fonoaudiólogo, vamos fazer o que é preciso. Pastor, assim, os meninos mudaram Bastante. 60% do que eles Glória a eram. Deus. Só glória a com Deus. algumas mudanças que foram Até feitas. dentro de casa mesmo, Até dentro de porque casa. a gente não tem como pensar, como que são coisas muito novas pra gente, como foi umas palavras muito diferentes, né? A gente você não sabe como reagir àquilo, né? Primeiro o susto, né? Porque você identifica uma dificuldade, um atraso que você não quer para seus filhos, né? Tudo que a gente quer. Então, essa foi mais uma situação inesperada, né? E a pergunta, assim, para vocês, como foi começar a lidar com essa situação? Buscar apoio, como vocês têm feito, como vocês estão lidando com isso hoje, assim, já está mais tranquilo? No começo foi bem difícil, porque primeiro para aceitar alguma coisa, qualquer coisa que seja, é difícil. A possibilidade. Entendeu? Tá. Depois que a gente entendeu, a gente se tranquilizou, né? A gente ficou calma, essa doutora acalmou a gente em relação a tudo isso, aí a gente começou os processos. Agora tem sido uma luta por causa do tempo, né? Sim, os meninos precisam ir na escola, aí a Viviane ela sai do trabalho dela, pega os meninos, leva na terapia, leva para a escola, pega o outro, leva na terapia. Então tem todo um processo que a gente tem que passar na semana, né? E às vezes eu tô viajando. Porque tem esse lado, exato, né? Aí minha mãe vai com ela, né? Quando não dá para minha mãe, o Arthur vai com ela e ajuda bastante, o Arthur precisou reorganizar a agenda de vocês, tudo em função mas até no inesperado a gente vê a mão de Deus sempre, né? Foi um susto pra gente. Pra mim, assim, eu sou muito mais emocional que o Thiago, né? E quando eu vi a possibilidade, talvez, dos meus filhos... Porque tudo que a gente quer é que os nossos filhos sejam autônomos, tenham a vida deles, cumpram os propósitos, né, de Deus pra vida deles. E isso gera uma insegurança. Me gerou uma insegurança mesmo. Eu fiquei bem abalada, assim, quando a gente começou a investigar isso mais a fundo. Mas a gente viu o cuidado de Deus nos detalhes, né? O Thiago teve um problema, né? Saiu do trabalho dele. Foi outro inesperado. Muito inesperado, né? Nessa história. No começo do ano, né? A gente estava nesse processo de tratamento. De começar a tratar, ele saiu do trabalho. Eu estava muito bem no meu trabalho. A gente sempre acha que tá também. Sim, Mas estava muito bem, eu trabalho com vendas e as metas estavam sendo batidas. E fui chamado e falou, obrigado por participar desse até momento, aqui. mas não precisamos mais de você. Aí, dentro de tudo isso... Foi muito difícil pra gente isso aí. A gente fica mais abalado, né? Muito inseguro, porque são 3 filhos, Sim. É a dinâmica da casa, né? Exato. Mas Deus tinha preparado uma oportunidade de trabalho para mim, né? Então eu estava trabalhando, que deu estou ainda, né? Que deu uma tranquilizada na gente nesse período. E quando ele conseguiu esse novo trabalho, a gente mudou de convênio. Então essa mudança de convênio foi muito importante para os meninos em relação às terapias. Olha, interessante. A gente estava procurando trocar o convênio, né? Que o outro convênio que a gente tinha, ele não conseguia... As terapias eram tempo muito curto. Era ruim para o processo. E eles precisavam passar por uns terapeutas que estavam nesse outro convênio. Glória a Deus. Só que tava caro para pagar, né, particular. Se ele não tivesse tido o inesperado lá... E aí, graças a Deus, Deus é bom demais. Deus ele faz coisas que a gente não espera, mas é para o nosso bem, né? A gente acha que é ruim, né? Tô saindo do trabalho. Mas Deus, ele move as coisas. Estava preparando uma outra... Estava preparando e graças a Deus, onde eles estão fazendo as terapias... Eles estão se desenvolvendo. Então assim, hoje, tanto o Luca quanto o João, eles estão sendo bem atendidos, assistidos, né? Tem evoluído muito os dois. E assim, a gente agradece a Deus todos os dias, porque, pastor, eu acho que assim, para a maioria dos pais, né, passar por uma situação dessa com os filhos é complicado, né? Porque a gente, imagina. Como a Vivi falou, a gente tem os nossos filhos para dar amor, para dar carinho,
mas ao mesmo tempo a gente quer que eles cresçam, Sim, né, claro. que eles tenham, né, suas vidas como a Vivi disse, Suas são famílias, os seus são propósitos. flechas né? nas nossas mãos, né? A Amém. gente quer lançar eles o mais longe possível, né? Não nesse sentido, né? Não Mas- no sentido de, né, Vivi? Não, mas que eles cresçam. Que eles Quando sejam vocês ouvirem isso lá na frente, não é que o papai, né, queria, não. queria que fosse pra longe, né? Não é isso, né? Mas Não vejo a amém. hora deles Eles vão fazerem. entender. Mas, Tiago, Vivi, eu tô assim muito feliz, né, de ver o que Deus tem feito. A gente tem acompanhado assim, né, um pouco mais de longe, mas a gente sabe que, como a Viviane disse, né, Deus tem cuidado nos mínimos detalhes, né? E eu queria sim pedir para vocês deixarem uma mensagem, né? O programa Mensagem de Fé Global, ele tem esse propósito, sempre levar uma mensagem de fé e esperança para aqueles que estão conosco aqui. Então eu queria deixar vocês assim à vontade, porque com certeza existem outros pais que talvez tenham histórias similares, né? Sejam também passando por alguns momentos desafiadores, o inesperado às vezes acabou de acontecer e eles estão aí, né? O que eu faço agora? Sim. Qual a mensagem que vocês gostariam de deixar? Ô, pastor, eu queria deixar uma mensagem especialmente para os homens de família, né? E que possam ter esse tipo de síndrome dentro das suas famílias. Estava até falando para o senhor hoje, 70% dos homens, eles abandonam as suas esposas quando se tem um filho com um diagnóstico assim. Diagnóstico, com um espectro de autismo. Quero falar para eles que, para eles persistirem. Amém. Para eles abraçarem suas esposas, né? Sim. E confiar em Deus, que Deus pode fazer o impossível. Amém. Fazer um milagre. Sim, né? com certeza. E, assim, nós homens, nós somos colocados em cada uma de nossas famílias por Deus para ser o pastor, a direção, força, né? a força das suas casas. E a mulher, ela precisa dessa pessoa, né? Sem dúvida. Fortalecendo, porque a hora que ela tá caidinha ali, ela se sente segura no porto seguro que é o marido. Então eu queria deixar uma mensagem para os homens, né? Perseverem, sejam fortes, fiquem Amém. firmes e não desistam e confiem Amém. em Deus. E você, Vivi? Com certeza tem mamães aí também, tem né? Mamães. Para as mamães, para as mulheres, às vezes a gente se cobra demais, né? E num processo desse em que a gente vê os nossos filhos precisando de coisas que a gente não esperava, isso deixa a gente inseguro, dá o sentimento de culpa, de impotência, e a gente fica com dificuldade de lidar com o inesperado, né? Mas Deus continua sendo Deus em qualquer situação. Amém. Né? Amém. E no inesperado, ele tem poder para transformar aquele inesperado numa bênção. O João e o Luca, eles são bênçãos demais na nossa vida. Eles completam a nossa família. Eles bagunçam a nossa rotina, mas a cada abraço, a cada olharzinho, a cada segurar de mão, você vê que Deus está trabalhando tanto na vida deles quanto na nossa. Amém. Né? Eu creio muito que eles vão ser usados para todos os propósitos que Deus tem para a vida deles, Amém. independente se eu entendo esses propósitos ou não. Sim. Né? E também sei que Deus vai usar a minha vida como propósito na vida deles, para dar o suporte, a orientação, o amor, o cuidado que eles vão precisar para se desenvolver, né? Então, do inesperado, a vida deles toda, desde a gestação, desde o nascimento, e hoje a gente tem tido vários inesperados, vários reajustes, várias adequações que a gente precisou passar como família, mas isso só fortaleceu a nossa família, só fortalece o nosso amor, né? E nossos filhos são heranças, eu falei para vocês, né, antes. Eu acredito muito nisso, que são heranças que Deus deu para que a gente cuide e vai fazer multiplicar, vai fazer abundar, tanto na vida das pessoas como na nossa também. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Quero orar com vocês, Amém. abençoar a vida de vocês, a vossa família, viu? Amém. Vocês são um testemunho lindo para nós, né? E nós louvamos a Deus por tê-los aqui na União. Né? Amém. Pai, nós te louvamos, nós queremos agradecer ao Senhor, porque tudo que acontece nas nossas vidas tem um propósito Amém. maior.
e o Senhor sabe de todas as coisas, por isso nós descansamos em Ti. Eu quero orar, ó Deus, pela vida do Tiago, da Vivi, do Arthur, do João, do Lucas, essa família tão preciosa que o Senhor nos tem dado aqui na igreja, para que eles continuem, ó Deus, tendo, ó Pai amado, este comprometimento com o Senhor e sejam esse testemunho vivo de que o Senhor é real, Amém. De que o Senhor cuida, de que o Senhor responde, de que o Senhor ampara, de que o Senhor dá caminhos e que eles continuem, ó Deus, na sua jornada, sendo fortalecidos. Nós ministramos sobre a vida deles e sobre a vida do Luke e do João essa unção de cura que venha do alto sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, viu, queridos? Foi uma alegria. Aí, pega um lencinho pra ela. Achou que a gente não ia usar o lenço? Aí. Tem lenço. Pra mostrar que tem lenço aqui no programa. É bom demais, né? Bom, para você que tá ligadinho com a gente, né? Permaneça aqui, porque na sequência eu tenho uma palavra de Deus pro seu coração. Hoje estarei falando justamente sobre o inesperado. Como nós temos que lidar com essas situações que às vezes acontecem e a gente não estava preparado para elas, né? Então fica comigo, na sequência agora. E agora chegou aquele momento da palavra, né? Hoje nós tivemos o testemunho do Tiago e da Viviane Bezerra, falando sobre algumas situações inesperadas, né, que aconteceram nas suas vidas, e é justamente sobre este tema que eu quero refletir com você, né, o inesperado, quando parece que tudo foge ao nosso controle, parece que tudo vira de cabeça para baixo, situações que a gente realmente jamais imaginava que pudessem acontecer. E para isso, eu quero refletir com você na vida de Jó, né? Jó, capítulo 1, a partir do verso 13, traz o relato, né, justamente de uma série de situações inesperadas na vida de Jó. E nós podemos aprender muito, aprender com Jó, né? Como lidar com esse tipo de situação. E a partir do verso 13, o texto diz assim: certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete na casa do irmão mais velho, chegou à casa de Jó um mensageiro com esta notícia: seus bois estavam arando e os jumentos pastando perto deles. Quando os sabeus nos atacaram, roubaram todos os animais e mataram todos os empregados, só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: o fogo de Deus caiu do céu e queimou suas ovelhas e todos os seus pastores. Só eu escapei para lhe contar. Enquanto ele falava, outro mensageiro chegou com esta notícia: 3 bandos de saqueadores caldeus roubaram seus camelos e mataram seus servos. Só eu escapei para lhe contar. E enquanto ele falava, ainda outro mensageiro chegou com esta notícia: seus filhos e suas filhas estavam num banquete na casa do irmão mais velho. De repente, veio do deserto um vendaval terrível e atingiu a casa de todos os lados. A casa desabou e todos os seus filhos morreram. Só eu escapei para lhe contar. Agora olha o que diz no verso 20. Então Jó se levantou e rasgou seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou nem culpou a Deus. Olha aqui, história, né, extraordinária a de Jó. Se você tiver a curiosidade de ler, né, o capítulo todo, você vai perceber que Deus permitiu que o diabo, né, tentasse
melhor dizendo, provasse Jó, né? Porque o diabo disse para Deus que Jó o servia, era fiel a ele, porque o Senhor o cercava de bênçãos. E aí ele disse, experimente tirar tudo dele, vamos ver se ele continuará te servindo. E aí então Deus deu essa permissão ao diabo, mas disse, poupe a sua vida. E a gente percebe aqui nesse texto que foi isso que aconteceu. Mas, na verdade, nós podemos ver que a vida de Jó nos ensina muito, porque a maneira como ele lidou com o inesperado, ou seja, como ele reagiu à tragédia que se abateu sobre a vida dele, sobre a sua família e o seu crescimento espiritual são admiráveis e nos ensinam muito, porque, na verdade, todos nós também estamos sujeitos, né, a passar por situações desafiadoras nas nossas vidas. Talvez você até esteja vivendo este momento, né? Quem nunca passou por uma tribulação, quem nunca teve, né, uma tempestade em sua vida, quem nunca sofreu uma situação desesperadora. Eu penso que todos nós, né? A pergunta é, você já foi provado na sua fé? Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui com o Jó. Jó estava sendo provado. E, com certeza, isso também acontece com todos os filhos de Deus. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, já nos adverte sobre isso. Pedro, quando está falando com a igreja primitiva, escrevendo a sua carta, diante de um momento de perseguição, de tribulação, de lutas, Pedro diz assim, assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Perceba que o início do versículo, Pedro diz que essas provações, essas situações que a gente não espera, elas têm um propósito. Olha o que ele diz, assim acontece para quê? Ou seja, esse para quê é que muda todo o sentido. Quando nós entendemos para o que aquela situação está acontecendo, ou seja, de que forma aquela situação pode contribuir para o nosso bem, isso faz toda a diferença. Bom, o que é interessante aqui nessa passagem é que nós já temos um primeiro ensinamento. O verso 20 diz assim, então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração. Olha que interessante, veja que ao invés de questionar a Deus, Jó ele tem uma atitude extraordinária, ele se humilha. E nós precisamos aprender isso. Quando situações inesperadas acontecem, eu achei interessante quando o Tiago compartilhou aqui que ele perdeu o emprego. E na visão dele, né, agora com 3 filhos, 2 gêmeos, né, e precisando muito de recursos, a gente sabe que realmente as crianças, né, principalmente recém-nascidos, e depois ali nas suas primeiras fases, a gente tem realmente um investimento considerável na vida das crianças. E ele com gêmeos, ou seja, né, o orçamento ainda era maior. E ele então disse, eu perdi o emprego. Mas ele entendeu, né, mais na frente que, na verdade, Deus estava fechando uma porta de um emprego e abrindo outra, onde ele pôde ter, né, eles puderam ter um convênio que atendesse melhor a necessidade dos seus filhos. Veja que Deus, ele sempre tem um propósito maior. Então, como é que nós lidamos com as situações inesperadas, né? Nos humilhando diante do Senhor, como Jó fez, ao invés de reclamar, ao invés de ficar perguntando o porquê, por que aconteceu isso, por que eu perdi tudo, né? Ele simplesmente se humilha e se prostra diante do Senhor em adoração. Sabe, meu irmão, minha irmã, você que está ligado comigo aqui, conectado no programa Mensagem de Fé Global, nós precisamos entender uma coisa muito importante. E nós aprendemos isso aqui com Jó nesse texto. Olha o verso 21. E disse,
Saí nu do ventre de minha mãe, e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós podemos aprender aqui? Quando Jó se humilha, ele entende algo muito importante. Nós somos apenas mordomos. Veja que Jó, ele diz, o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor o tomou. Jó não disse, o diabo tomou. Não, ele entendeu que Deus estava no controle absoluto de todas as coisas. Deus havia permitido aquela situação, mas Jó tem um entendimento de que tudo pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor, e tudo aquilo que está comigo, ou seja, sobre a minha posse, também pertence ao Senhor. Por quê, pastor? Porque nós somos apenas mordomos. Então, nós estamos cuidando daquilo que o Senhor nos deu. E isso é muito extraordinário. Quando a gente tem esse entendimento, a gente consegue lidar melhor com as perdas que vez por outra vem sobre a nossa vida. 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, tem uma declaração muito interessante. Olha o que diz: mas quem sou eu e quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Olha que interessante, como nós iremos dar algo ao Senhor se foi Ele quem nos deu? Tudo o que temos vem do Senhor. Este foi o entendimento de Jó. Então, quando algo inesperado acontece, e de repente pode ser a perda de um emprego, de repente pode ser alguma situação que venha de alguma maneira te privar de alguma coisa, creia, o Senhor é quem está no controle. Ele deu e Ele tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós aprendemos sobre confiança. E eu quero dizer para você algo que, com certeza, muda a maneira como nós encaramos as situações na nossa vida. Jamais mova-se pelas circunstâncias. Mova-se pela confiança. É o tanto que você confia em Deus, é o tanto que você confia no agir dEle, no cuidado dEle, na provisão dEle, que vai fazer a diferença na sua vida. Então, olhe para as circunstâncias e veja realmente o que Deus está querendo te ensinar com essa situação. Realmente, nós, num primeiro momento, ficamos até um tanto quanto desesperados, mas quando nós refletimos, quando nós paramos para pensar, quando nós realmente temos aquele tempo de reflexão, as coisas começam a fazer sentido. Jó, ele tinha uma convicção. Tudo isso que está acontecendo na minha vida tem a permissão divina. Creia nisso. Qualquer que seja a situação que você esteja passando, por mais difícil que ela seja, por mais inesperado que ela tenha acontecido, Deus está permitindo isso e Ele tem um propósito. Eu creio nisso. Jó tinha a certeza que Deus jamais permitiria a sua ruína. E uma coisa que é muito interessante na vida de Jó, e isso acontece quando nós entendemos o processo. Jó saiu muito melhor daquela situação do que quando ele entrou nela. Veja que ele tem um entendimento maravilhoso no final do seu livro, no capítulo 42. Olha o que ele diz no verso 5. Antes, ele conversando com o Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Olha que extraordinário que foi isso. Toda aquela tempestade, todas aquelas situações, as perdas que Jó teve, inclusive dos seus filhos, das suas filhas, das suas posses, tudo aquilo contribuiu de alguma forma para que o relacionamento de Jó com o Senhor fosse um relacionamento mais íntimo e profundo. Jó, ele entende que antes ele tinha um tipo de relacionamento que era distante, mas agora ele conhecia o Senhor na intimidade. Muitas vezes, meu irmão, minha irmã, surgem situações nas nossas vidas justamente para nos aproximar
do Senhor. As tempestades da vida, elas podem de fato ser eventos únicos para que nós venhamos a vivenciar os milagres de Deus. Perceba que quando Jesus está com os seus discípulos naquele barco e eles vão atravessar aquele lago, eles, de repente, surge uma tempestade. Mais uma vez, uma situação inesperada, tão inesperada que Jesus estava dormindo no barco. E eles ficam apavorados com aquela tempestade. E o verso 39 do capítulo 4 do Evangelho de Marcos traz uma narrativa extraordinária. Olha o que diz: Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: silêncio, aquiete-se. E de repente o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Este homem é Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Veja que uma situação inesperada fez com que aqueles discípulos tivessem uma experiência com o sobrenatural, pudessem conhecer um pouco mais de quem é Jesus. E é interessante que, assim como aconteceu com o Jó, ele conhecia Deus de ouvir falar. Os discípulos também estavam começando a caminhada com Jesus e o conheciam de ouvir falar, mas agora tiveram uma experiência extraordinária com ele. Por quê? Porque o inesperado aconteceu. Eu quero concluir essa palavra dizendo para você que situações inesperadas sempre irão acontecer. Nós estamos numa jornada nesta terra, estamos realmente sendo aperfeiçoados pelo Senhor nesta jornada, e muitas vezes, para que Ele trate conosco em alguma área da nossa vida, Ele permite que situações que a gente jamais esperava aconteçam. Mas tenha a certeza, nada, absolutamente nada acontece sem a permissão divina. Então, que você realmente seja edificado com esta palavra. Quando você estiver diante de uma situação difícil de administrar, seja humilde, curve-se diante do Senhor, adore ao Senhor, descanse nele, creia que Ele está no controle de tudo. Entenda que você está apenas administrando aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, até mesmo a sua vida pertence ao Senhor. E por último, esteja realmente confiante. Confie no Senhor acima de qualquer circunstância. Mova-se pela fé, mova-se pela confiança e não por aquilo que os seus olhos podem ver, não por aquilo que você está vivendo neste momento. Saiba que situações inesperadas, elas vêm, mas elas também passam. E quando elas passarem, com certeza, assim como aconteceu com Jó, você sairá muito melhor delas. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Então eu quero agora orar pela tua vida, pedir ao Senhor que te abençoe, pedir ao Senhor que te fortaleça, assim como o Senhor fez e tem feito na vida do Tiago e da Viviane, na vida dos seus filhos, Ele também quer fazer na sua. Então, se você está precisando de um milagre, se você está precisando realmente de uma resposta, se você está precisando de uma provisão da parte de Deus, eu quero orar e abençoar a sua vida neste momento. Pai Celestial, eu creio que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas. Nós muitas vezes somos acometidos pelo inesperado, mas o Senhor não. O Senhor sabe o antes, o Senhor sabe o durante, o Senhor sabe o depois, ou seja, não há nada que fuja ao teu controle. Nós queremos realmente, em nome de Jesus, nos submetermos a todo o processo que o Senhor tem de aperfeiçoamento nas nossas vidas e queremos continuar confiantes de que aconteça o que acontecer, nós temos a convicção, a certeza, esta plena convicção
de que nós jamais seremos destruídos. Eu peço a tua bênção, Senhor, sobre a vida deste meu irmão, desta minha irmã, desta pessoa que está realmente ouvindo esta palavra, que já ouviu o testemunho que o Tiago e a Viviane trouxeram no programa de hoje. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o fortaleça, que o Senhor encoraje essa pessoa para que ela jamais desista, para que tudo aquilo que aos olhos dela aconteceu de forma inesperada, o Senhor de antemão já tinha o propósito. A última palavra, nós cremos, vem do Senhor e é nessa palavra que nós confiamos. Eu oro abençoando este meu irmão, esta minha irmã, esta pessoa que está conosco hoje, conectada aqui no programa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode dizer amém comigo? Quando eu estava preparando esta palavra, realmente a gente passa como que um filme na nossa cabeça. Quantas situações eu já vivi e situações que eu jamais esperava passar por elas, situações difíceis, aonde eu precisei realmente do milagre da parte de Deus, mas o Senhor fez e tem feito grandes coisas, e eu creio que Ele continuará fazendo grandes coisas também aí na sua vida. Que Deus te abençoe, até a próxima semana, próxima segunda-feira, às 9h, o seu encontro é aqui comigo, mais um programa inédito, e eu tenho certeza que irá abençoar a sua vida. Programa Mensagem de Fé Global, sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração.